Graças a Deus, Deus nos dá mais um dia para estarmos juntos, reunidos, para glorificar o seu santo nome, exaltar a sua santidade, juntos, como família, que nós possamos, nossos corações serem totalmente quebrantados, que Deus possa nos dar muita coragem, muito bom ânimo, para que quando nós ouvirmos a sua palavra, possamos ser obedientes à sua instrução. É isso que nós pedimos ao Senhor nessa noite, para que a palavra dele não volte vazia na nossa vida, que ela possa produzir tudo aquilo que apraz a ela, que Jesus apraz. Porque muitas vezes, amados irmãos, nós entramos aqui nesse ambiente de glória, nesse lugar onde o Pai ministra suas bênçãos, e cometemos as mesmas coisas, fazemos tudo como se não tivesse ouvido a orientação do Deus. Mas que nesta noite Deus nos dá a oportunidade de respirar. Deus nos dá mais uma oportunidade de contemplar a sua grandeza, de contemplar o seu amor, e que nós possamos ser sábios por tudo aquilo que nós já vivemos com o Senhor, para que nós possamos obedecer a sua palavra. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo a palavra de Deus, João, capítulo 8. João, capítulo 8. No versículo 12, apenas o versículo 12. João capítulo 8, versículo 12. A palavra de Deus nos diz assim: Jesus continuou a dizer à multidão: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém, queridos? Jesus continuou a dizer. Acreditamos que Ele está falando conosco também através dessa palavra. Ele continua dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então a luz do Senhor, ela nos dá direção. Jesus Cristo é luz para as nossas vidas. Então tudo aquilo que está obscuro, que está em trevas, o que a gente não consegue ver nitidamente, o Senhor faz presente neste lugar, para que nós possamos, através da sua palavra, Ele falar conosco e nos dar direção e colocar luz nos nossos caminhos, que muitas vezes ainda não está nítido, mas Ele quer deixar bem nítido para que nós possamos caminhar. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo Todo-Poderoso, nós queremos Te agradecer, Senhor. Te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui na Sua casa, juntamente com todos os nossos irmãos, a família aqui representada. Senhor meu Deus, o Senhor é luz para as nossas vidas.
E muitas vezes, Senhor meu Deus, nós deparamos com circunstâncias das nossas vidas que nós deixamos levar, Pai querido, pelas coisas dessa terra, onde não está nada claro. Mas que a Tua palavra hoje possa nos quebrantar os nossos corações e que nós possamos viver, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo a Tua verdade. Que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir, Pai, a Te adorar, a Te glorificar, a Te exaltar o Seu santo nome. Descansar, Senhor, totalmente nesse momento em Tuas mãos, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, da sua família aqui representada, dos filhos, de toda e qualquer necessidade, mas que nós possamos entender que a luz de Cristo tem nos guiado e vai continuar nos guiando. Jesus está falando conosco para que nós continuemos nessa luz. E por isso, Pai, nós queremos Te louvar. Por isso, Senhor meu Deus, nós queremos Te agradecer por tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor representa em nossas vidas e na vida de toda a humanidade. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, por esse momento, e que nós possamos, Pai, ser gratos ao Senhor. E a nossa gratidão é obedecer a Tua palavra. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Grande e poderoso é o Senhor neste lugar. Aleluia! Glória a Deus! Presença, Senhor, seja derramada neste lugar. Que Teu amor, Senhor, seja derramado neste lugar. Oh, aleluia! Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim, Teu amor não falha. Espírito Santo, Senhor, que a vida do Senhor esteja em nós, que a vida de Cristo habita em nós abundantemente. Vem, ó Deus, vem, ó Pai, enche este lugar com Tua glória, enche este lugar com Tua presença, com Tua palavra viva e eficaz, transformando, Senhor, aleluia, que o nosso coração Te adore, que o nosso coração seja revigorado, e as nossas forças, Pai, dai-nos bom ânimo, dai-nos saúde e paz, força que vem do alto. Renova, Jesus, renova os Teus filhos, renova o Teu povo, dai entendimento e sabedoria para a Sua igreja vencer o mal. Aleluia, que a glória do Senhor renova nesta noite, em esperança viva e eficaz.
Todo o corpo de Cristo seja renovado. Toda a família da fé receba força, bom ânimo, coragem, ousadia do Senhor. É o que nós buscamos de Ti, Senhor. Força para continuar vencendo a cada dia, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, queridos. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração a Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos à casa do Pai. A paz seja com todos, amém? Graças a Deus, queridos, que nós estamos aqui mais uma vez para adorar, para ser abençoados, curados, libertos, fortalecidos pelo nosso Pai Celestial. E também para que nós possamos ouvir, acima de todas as coisas, a Sua palavra, que é a mais importante neste momento, ouvir a palavra que vai nos aconselhar para vivermos nosso dia a dia aqui na terra, enquanto nós estivermos aqui, com sabedoria e com entendimento. A palavra que nós vamos meditar nesta noite está no capítulo 10 do livro de Romanos, do versículo 8 ao versículo 13. A palavra diz assim: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Inclina a sua cabeça em uma oração. Obrigado, Jesus. A vida que há em Ti, a alegria, a paz, nós sabemos que somos participantes de tudo isso, através da Sua morte na cruz e da Sua ressurreição. Nós fomos fortalecidos, abençoados e recebidos na sala do trono do nosso Pai, como filhos e filhas de Deus, porque nós cremos nesse nome que é sobre todo nome, no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, que venceu o inferno, que nos deu vida eterna, através da sua morte na cruz do Calvário. Nós ressurgimos com Cristo, e passamos da morte para a vida, e agora nenhuma condenação há, para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por isso, Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos, por termos recebido esta bondade infinita, de ser alcançado por teu amor. E nesta noite nós, como filhos e filhas, nos reunimos ao redor da tua mesa para alimentar de ti. Aqueles que estão doentes recebam saúde, aqueles que estão aflitos, que estão ansiosos, receba paz, aqueles que precisam de um socorro bem presente, receba o toque do amor de Deus, e que Ele é forte e poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, assim que recebemos
a salvação, nós entramos em um propósito com Deus, através de Jesus Cristo, para recebermos um ensino, não mais um ensino humano, mas um ensino espiritual. Porque tudo que a carne precisa aprender, ela aprende naturalmente nas escolas da terra, nas faculdades da vida, no dia a dia. O que a carne precisa saber, ela sabe, basta querer saber. Mas o Espírito que estava dentro de nós, ele estava morto. Ao ouvir a voz do Filho de Deus, ele acordou. Então todo o ensino que nós precisamos saber agora é sobre Deus, é sobre o amor, é sobre a fé, é sobre a compaixão, é sobre ter vida nele. A oração que nós precisamos fazer agora não é a oração voltada para o horizonte, mas é a oração para cima, é na vertical. O pedido que nós temos que fazer agora não é pedido de carros e cavalos, mas é como ser sábio em Deus, como receber sabedoria do alto, como caminhar na presença dele em obediência. Nós precisamos aprender tudo isso com Jesus. O nosso espírito está sendo moldado, edificado à semelhança de Cristo. Nós muitas vezes não entendemos e queremos ser abençoado fisicamente tão somente, esquecendo que o Espírito clama dentro de nós, querendo vida, querendo respirar o fôlego de Cristo, querendo acordar para a ressurreição na qual Cristo proporcionou na cruz. A Bíblia diz: e nós fomos ressuscitados com Ele. E se o nosso espírito ressuscitou com Cristo, ele precisa ser alimentado, ele precisa receber alimento continuamente. Ele começa com o leite espiritual, mas ele vai alcançar os manjares de Deus. Ele precisa ser alimentado continuamente para ficar forte, para ficar poderoso em Deus, fortalecido no amor e na fé. E para isso, queridos, é necessário que a gente aprenda uma coisa: que nós fomos feitos à semelhança de Deus, que nós somos espírito, alma e corpo. Não é corpo, alma e espírito, é espírito, começa de cima para baixo, espírito, alma e corpo. Mas antes de passar pela ressurreição, antes de conhecer Jesus, a gente não sabe dessas coisas. A gente é apenas um ser humano. A gente não entende quando a nossa alma geme dentro de nós. A gente não consegue enxergar que o nosso espírito está morto dentro de nós, que nós carregamos um morto, que nós carregamos um espírito que está inerte. Mas ao ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus diz no capítulo 4 do Evangelho de João, Jesus disse assim: e vai chegar o dia em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e todos que ouvirem viverão. Eu era morto, você era morto, nós éramos mortos, mas Cristo falou ao nosso coração. Nós ouvimos a voz de Cristo. Aliás, o nosso espírito ouviu a voz dele.
E quando o nosso espírito ouviu a voz do Criador, ele balançou dentro de nós. Ele despertou dentro de nós e disse: é Ele, é a voz do meu Senhor, é a voz do meu Deus. E ele se despertou, acordou ao ouvir a voz do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz: e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E quando se ouve a palavra de Deus, dentro de nós vai haver cura, vai haver um milagre, o Espírito vai voltar a viver. Só que nós não podemos nos esquecer que a alma também está aqui. A alma é o que me faz sentir vivo. A alma é o que me faz sentir a vida. Prazer, angústia, alegria, tristeza. A alma está aqui. Como é que eu fiquei sabendo disso? Porque o meu espírito acordou. A palavra de Deus em Hebreus capítulo 4 diz no versículo 12 que a palavra de Deus é viva e eficaz. Você quer colocar, Tainá? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Eu fiquei sabendo que tinha 3 partes em mim, porque aconteceu isso aqui. Veio a espada da palavra e dividiu dentro de mim espírito, corpo e alma. É uma espada que divide. Espírito, das juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Quando nós estamos ligados em Deus espiritualmente falando, com entendimento pleno, eu sei quando o que eu estou fazendo é obra da carne. Eu sei quando é da minha própria alma, quando é um desejo meu mesmo. E eu sei quando é o Espírito que está clamando dentro de mim. Nós temos discernimento. O crente em Jesus, o Filho de Deus, tem discernimento para saber que área está gritando dentro dele. Se é a alma, se é o Espírito, ou se é a carne. Nós conseguimos saber disso, queridos. Não há engano dentro de nós, não há confusão. Eu senti no meu coração. Muitas pessoas dizem assim: senti no coração, senti na alma. Eu tenho desejo de fazer isso. Eu tenho vontade de fazer isso. Tenho vontade de pecar, de fazer coisa errada. Eu fiz isso porque eu senti no coração. Entra um detalhe muito poderoso que nós precisamos compreender, queridos. A alma, ela está no centro. É os pensamentos que nos move. Ela está no centro. E ela pende para aquele que está mais forte. Se a carne estiver mais forte, ela só vai lidar com a carne. É aquela gemessão, é aquela choradeira. Eu não aguento mais. Porque a vida, oh meu Deus, acorda de manhã já num clima horrível, já choramingando, porque a alma dele pendeu para a carne. O espírito pobre, coitado, está numa sede, numa fome, que não consegue se alimentar. Aí a carne está fortinha e a nossa alma pende para ela. E aí tudo que a gente faz, sabe, parece que ninguém gosta da gente, que todo mundo está contra nós, que é a vida, e é isso, é aquilo.
Nada dá certo, porque a nossa alma pendeu para a nossa carne e quer ser atendida. Mas quando nosso espírito está bem, ela também se volta para Ele. Quantas vezes que nós, lá em casa, a nossa alma diz assim: não, você está cansado, não vai na igreja hoje não. Quantas vezes já aconteceu isso? Mas o teu espírito está forte. Ela diz: eu vou obedecer o espírito, eu vou para a igreja. Quantas vezes doente, muitas vezes cansado, cheio de problema, mas o nosso espírito está de pé dentro de nós. Ele se levanta, aí a alma, por mais, ela vai obedecer o espírito e vai seguir os seus passos. Então, meus queridos, é um entendimento que nós precisamos entender, que esta divisão, a gente sabe quem é que está comandando a nossa vida. Se nós estamos sendo comandados pela carne, nós sabemos onde nós estamos indo. Mas se nós estamos sendo comandados pelo Espírito, nós entendemos também. A Bíblia diz que quem tem o Espírito de Deus sabe das coisas, sabe de tudo, e não precisa ninguém nem ensinar, porque o Espírito ensina aqui dentro. Basta tão somente ter vontade de ler a Bíblia, de orar, de perguntar para Deus, e Ele dá todas as informações necessárias para a gente viver melhor. Você crê assim? Aleluias. Irmãos, nós não podemos ser comandados pelo velho homem. Vamos ler a palavra. Mateus 6, 24 em diante. Jesus vai nos ensinar algo muito importante. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um, amar o outro, se dedicará a um ou desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor que elas? A qual de vós poderá, com todo o vosso cuidado, acrescentar um covo da sua altura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Se pois a Deus assim os veste, a erva do campo que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis pois inquietos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai em primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. O velho homem, Jesus deixando claro: deixa, filho, deixa o Adão velho quieto, que o Pai vai cuidar dele enquanto o propósito continuar. Enquanto o propósito estiver na nossa vida aqui na terra, o velho homem será cuidado, não como o velho homem, mas quando ele se aquieta no seu lugar pelo Espírito. Deus cuida de nós, Deus cuida do nosso corpo, Deus cuida da nossa alma e do nosso espírito. Todo o vosso corpo, alma e espírito sejam irrepreensíveis para o dia do Senhor. Corpo, alma e espírito, todo trabalhado. Deus está cuidando, mas infelizmente a nossa mente se volta para o humano. Nós voltamos para a carne,
e queremos cuidar dela no mínimo detalhes, e não cuidamos daquilo que é eterno, que nós carregamos. A eternidade está aqui dentro de mim, a eternidade está dentro de você. Mas o que a palavra de Deus diz, Romanos capítulo 8, do versículo 8 ao 11. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto, por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Vocês entenderam, queridos? Deixa a carne, viva o Espírito. É assim que nós precisamos compreender. Não tenhais cuidado da carne, não precisa ficar de cima. Quando o teu espírito está forte no Senhor, você tem saúde, você tem força, você tem paz. Sabe por que nós vivemos muitas doenças, queridos? Por causa da angústia da nossa alma. Quantas vezes as pessoas sentem dores, sentem aflições, vai no médico e não encontra doença alguma? Há uma aflição, uma angústia, uma ansiedade infinita. Se o nosso espírito estivesse fortalecido no Senhor, com certeza a nossa alma, a palavra de Deus diz assim, ó: um coração alegre aformoseia o rosto. Quando a nossa alma está alegre, até o nosso rosto fica bonito. Quando o nosso espírito está no comando, com o Espírito de Deus, irmãos, as outras coisas andam bem. As outras coisas, sabe o que precisa fazer, porque é tudo de cima para baixo. Colossenses 3: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado nos lugares celestiais. A gente faz ao contrário, a gente busca as coisas de baixo. Irmãos, quando é que a gente vai aprender? Quando é que nós vamos aprender a buscar as coisas de cima? Esquecer do velho homem um pouquinho, e saber que nós precisamos de renovação, amados. Ser renovado de dentro para fora, no Espírito de Deus. Uma coisa nós sabemos: os dias vão se passando, os anos vão passando, a carne vai enfraquecendo e ficando fraca. Ela vai se abatendo com os dias. Quanto mais dias, mais fraqueza, mais desânimo. Por isso a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 12 diz: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Lembrar de Deus, quando o teu espírito reviveu em Cristo. Se a carne vai ficando fraca, mas o Espírito está se fortalecendo, vai acontecer algo muito interessante dentro de nós. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 em diante, diz assim, 2 Coríntios 4, 16. Por isso não desfalecemos,
Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Porque não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Capítulo 5, 1. Porque sabemos que a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Por isso, também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é o céu. Vamos definhando, e dentro de nós tem algo crescendo. O Espírito, totalmente jovem, totalmente cheio de vida. Irmãos, as pessoas que têm esse entendimento, não importa a idade que eles tenham, eles se sentem jovens, se sentem fortalecidos, se sentem cheios de vida para fazer. Muitas vezes você vê um garoto totalmente abatido, desanimado, e você vê uma pessoa já da nossa idade, daí para frente, querendo, cheio de vida. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão. O milagre da palavra de Deus. Enquanto as forças do homem velho vai se minando, do velho Adão vai minando, as forças de Cristo dentro de nós vai projetando para o alto, vai gerando vida dentro de nós. E por isso que a gente não tem desânimo, como Paulo disse aqui. Porque se você olhar para o velho homem, para o homem natural, melhor dizendo, vamos dizer assim, o homem natural, ele está definhando. Mas se o espírito dele foi despertado em Cristo, dentro dele está sendo gerado o homem espiritual, o homem que entende a vida, o homem que entende das coisas, o homem que sabe compreender, que sabe enxergar, o homem que tem discernimento. A palavra de Deus diz: o homem espiritual sabe de todas as coisas, ele discerne tudo bem, e de ninguém é discernido. Ser homem espiritual é o que Deus deseja para cada um de nós. O homem espiritual precisa crescer dentro de nós. Para ele crescer dentro de nós, ele precisa de alimento. E esse alimento é na mesa do Pai. Esse alimento é na unidade do corpo. É pela fé, é pelo amor. Esse alimento é gerado quando nós compreendemos a vontade de Deus para a nossa vida e caminhamos por ela, quando a gente deixa de ser desobediente à sua voz. Nós começamos a receber as instruções que vai suprir as nossas necessidades. Então, queridos, não importa a idade, o que importa é o que está sendo gerado nesse tempo de vida. O propósito que Deus tem conosco através da nossa salvação é que nesse tempo que nós temos de vida aqui na terra, um novo homem seja gerado, uma nova mulher em Cristo seja gerado.
Porque senão não valeu a pena, queridos. Senão a gente passou um tempo na igreja, viveu isso, fez aquilo, e nada valeu a pena. Se dentro de você o Espírito não está sendo transformado, se dentro de mim isso não está acontecendo, eu estou apenas perdendo um tempo aqui na terra. Um tempo valioso que Deus me deu, para viver intensamente a graça dEle, para voltar para Ele. Ele me deu todos os privilégios, Ele me deu tudo o que é necessário para eu viver a vida de Deus aqui, para eu viver a vida de Cristo onde eu caminhar. Me deu o privilégio de ser a carta aberta para o mundo ouvir, para o mundo ler e entender quem é Cristo. Mas eu preciso, amados, ser fortalecido diariamente. Isso é responsabilidade sua, é responsabilidade minha. A minha responsabilidade é falar isso para você, mas daqui para frente a responsabilidade é inteiramente sua. Eu não tenho mais nada a ver com isso. Se você obedecer, é com você. Se você falar, não estou nem aí, problema é seu também. Então eu serei culpado até eu não dizer. Mas a partir do momento que eu disse, seja responsável pela sua vida. O último dia você não sabe quando será. O dia do encerramento você não sabe. Você entendeu? É preciso estar bem. Essa semana nós sepultamos o irmão José, nosso querido irmão José, homem que nós aprendemos a amar, um amigo. Estava ali na porta com a gente em todos os cultos. A gente pensava que ele iria, pai do Luiz, sogro da Juliana, esposo da irmã Marlene. Não sabia. É preciso estar pronto. É preciso se preocupar com o que você carrega. Se você carrega a vida de Deus, cuida, meu amigo. É um conselho. Eu falei que Deus ia dar conselho para a gente nesta noite. Lembra? Ele está nos aconselhando. Cuida do que você tem dentro de você. Cuida do Espírito. Porque o pó vai voltar para o pó, mas o Espírito vai voltar para Deus. Você crê? Então cuida, meu filho. É um conselho pastoral, é um conselho bíblico, é um conselho de vida para a sua vida. Vamos continuar lendo mais a Bíblia? Vamos ler Romanos 8:10. Eu nem lembro o que está escrito lá, mas vamos ver. Aos Romanos 8:10. Eu acho que a gente já leu, né? E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Justiça de quem? Nossa? Não. O Espírito vive porque Jesus fez justiça por nós na cruz. Não é o que eu faço, queridos, não é o que você faz, é o que você entende e pratica, porque feito já está tudo pronto. Só precisa pôr em prática o que Cristo te revela. Vamos ler Gálatas 5:16 ao 25. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias.
invejas, homicídio, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. As duas coisas estão declaradas. Quando nós vivemos a vida da carne e quando nós vivemos a vida do Espírito. Então, quando nós vivemos a vida da carne, a gente se ira por nada, a gente briga por coisa boba, a gente se destrói, porque a carne é isso aí. A gente não tolera, a gente não tem bom ânimo, a gente não leva desaforo para casa, como diz aí. Mas se você vive a vida do Espírito, é amor, é gozo, é paz, é longanimidade, é alegria no Espírito. Então você escolhe qual vida você quer viver. Percebeu que está irado, meu filho? Vai orar. Percebeu que não está bem? Vai clamar a Deus, não fica perdendo tempo não. Então a pilha, vai orar. Vai buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Os conselhos da Bíblia, queridos, é dessa forma. São pesados muitas vezes, porque a gente está acostumado a viver na lentidão da carne. Mas quando o teu espírito está despertado, ele diz assim: fala mais, eu quero ouvir. Me diz mais, fala mais para mim, me dê mais desse alimento. Eu quero mais desta glória, eu quero mais dele, eu quero viver ele, eu quero sentir ele na minha vida. Então é viver o Espírito. Sabe, queridos, este é um entendimento que transforma a nossa vida. Não é tempo mais de achar que você está certo, que você tem razão. Pare de pensar sobre essas coisas. Cristo tem razão, a palavra tem razão. Eu não preciso ter razão. Quem precisa ter razão é a palavra de Deus. Então muitas vezes nós precisamos entender estas coisas para deixarmos, muitas vezes até ser humilhado, mesmo estando certo no nosso pensamento, mesmo a gente achando a razão é minha. Fique em paz. Se a palavra tem razão, você sairá de lá vencedor. Se a palavra vencer, e como ela sempre vence, você sai de lá vencedor. Porque é assim que a palavra diz: Cristo é tudo em todos. Então esta é a segurança que nos traz paz. Eu não preciso estar certo, Cristo precisa estar certo. A palavra é que vai guiar a minha vida. A palavra é que vai guiar o meu caminho. 1 Coríntios 15, 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Põe também o versículo 48. Qual o terreno, tais são também os terrenos. Qual o celestial, tais também os celestiais. O versículo 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Entenderam? Como Adão, nós somos parecidos com ele, mas recebemos Cristo. O Adão se aquieta e Cristo precisa aparecer. A imagem do novo homem, a imagem de Cristo resplandecente em nós. Se eu continuo resplandecendo o velho Adão ainda, então não mudei nada.
Vocês já ouviram aquelas conversas que nossos amigos, conhecidos, dizem assim: nossa, como você está mudado. Você não fala mais do mesmo jeito, você não faz mais aquela... Você percebeu? O velho Adão quietou. E o novo homem, Cristo, começou a ressurgir. Começou a aparecer. Se os teus amigos, se as pessoas que lidam com você não percebem Cristo, tem alguma coisa errada. E não está nele. Está em nós. Cristo precisa ser visto. Amém, queridos? É o que esta palavra está dizendo. Nós éramos semelhantes ao Adão, mas agora Cristo veio e trouxe para nós um novo nascimento. Nós nascemos de novo da água e do Espírito. O Adão fica para trás e o novo homem resplandece. O novo homem é visto no falar, na maneira de tratar. Isso, irmãos, as primeiras pessoas que começam a perceber isso é na nossa casa. O marido, a esposa, os filhos começam a perceber nossa mudança, que Cristo está morando dentro de nós, que Cristo está habitando em nós, que Cristo fez morada em nós e tudo foi mudado. Paulo chega a dizer isso em Gálatas, ele diz assim, ó, aquela gritaria, aquele transtorno, tudo isso deixa para fora, porque agora Cristo é paz. Cristo fez uma aliança conosco para a gente viver a vida dele diariamente, até o dia que ele vem nos buscar. Amém? É isto que nós precisamos entender e dar testemunho desta verdade que diz quem eu sou, que diz quem você é. Se você é de Cristo, você crucificou a carne com ele. Amém? Se nós somos de Cristo, nós estamos crucificados com ele. Mas se nós somos de Cristo também, nós somos ressuscitados com ele. E se nós somos ressuscitados com Cristo, a morte já não habita mais em nós. Nós só vamos sair daqui quando o nosso propósito for cumprido, porque aquele que começou a boa obra não vai desistir, amém? Ele vai ficar conosco até o dia. Tá bom? Tá do jeito certinho? Então vem para cá. Tá correto? Vem para cá. E muitos vão dizer, morreu disso, morreu daquilo, mas não, aqui chegou o dia. O dia do propósito se cumpriu. E nós voltamos para ele, amém, amados? Nós voltamos para a glória do Pai, do lugar que a gente saiu. Nós saímos dele e vamos voltar para ele. Vamos colocar de pé e glorificar esse Deus tão lindo, esse Deus tão maravilhoso, Criador dos céus e da terra. Aleluias, ao único Deus. Aleluia, fecha os teus olhos e glorifica ao Senhor. Aleluia, Jesus. A honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor ao único que é digno de receber